Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua presença conosco aqui no programa Teólogos. Neste programa, nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, mas acima de tudo, queremos aprender a fazer cada vez melhor a vontade do Pai Celestial. Como você está acompanhando o nosso programa, eu entendo que tem interesse em conhecer temas bíblicos. Então vou lhe dar uma dica muito importante. Biblia.com.br é um site onde você pode encontrar diversos estudos bíblicos e pode até solicitar material. Biblia.com.br. Tomou nota? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, sobre temas e também sobre os nossos convidados, basta acompanhar as redes sociais que aparecem aí na sua tela. No livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15, nós lemos: E disse-lhes, Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que esse texto nos mostra é que todos nós temos uma missão encomendada por Deus, que é falar do evangelho a todas as pessoas. Agora, seria muito importante compreender que na Bíblia há algumas palavras e alguns conceitos que são essenciais para a compreensão e para a efetivação da missão. Quais são esses conceitos cruciais e o que eles significam? É sobre isso que vamos estudar no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos estudar alguns conceitos cruciais para a missiologia. Esses conceitos nascem a partir da compreensão e do estudo do tema da missão na Palavra de Deus. Para termos ajuda a fim de entender melhor isso, temos dois convidados especiais. Pastor Wilson Borba, muito obrigado por sua presença aqui conosco, por tirar o tempo e estar aqui no programa. Sinto-me agradecido pelo privilégio de estar aqui e contribuir com o programa Teólogos. Pastor Borba, você é professor de teologia, é diretor de um seminário, é isso? Onde fica mesmo o seminário que você trabalha? O Seminário de Teologia da Igreja Adventista Sétimo Dia, que está situado na cidade de Benevides, 35 quilômetros de Belém, e na instituição chamada Faculdade Adventista da Amazônia. Nasce um gigantesco e moderno projeto no coração da Amazônia para atender a área educacional do Norte e muitas outras partes do Brasil e do mundo. O Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do Norte tem desenvolvido atividades que interagem com o âmbito prático e espiritual das famílias que atuam na Igreja da Fahama e nas outras igrejas na região de Belém, que recebem os teologandos para a prática de escola sabatina, culto divino, culto jovem e diaconato. Em sala de aula, os estudantes recebem instruções desde os fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cristianismo, passando por assuntos psicológicos, aprendendo língua materna e estrangeira, como também a historicidade da Bíblia e esses ensinamentos na prática. Nosso compromisso é preparar futuros pastores academicamente bem preparados e aptos para ensinar a verdade bíblica. O site é fahama.edu.br. Exatamente. E como é que é morar e trabalhar num internato, ajudando a formar pastores? Pastor Adolfo, é algo, creio que pastor Isinaldo também vai confirmar, é algo muito recompensador. Recompensador. Ver aqueles jovens vindo, agora estamos recebendo uma turma nova e também na expectativa de que todos eles retornem. É algo fantástico podermos ser instrumentos de Deus, porque sabemos que o seminário é de Deus. E sou apenas um servo ali, sou apenas um instrumento, nós, na contribuição
de formar esses jovens, formar pastores. Esse é o objetivo do seminário, formar pastores de acordo com as competências eleitas pela divisão sul-americana, prepará-los para que eles possam ir e cumprir a missão. Aliás, tenho visto o seminário como uma espécie de navio que está singrando o mar da teologia. A teologia é maravilhosa, mas nós não podemos ficar só no mar. Sim. Temos que levar essa preciosa carga até o porto e entregar esses jovens em 4 anos para a missão. Eles já estão em missão, mas depois irão trabalhar de modo integral como pastores, obreiros, professores, nas mais diversas regiões do nosso país. Muito obrigado, pastor Borba, por você estar conosco. Quando o pastor Borba se referiu à divisão sul-americana, ele estava se referindo à divisão sul-americana da Igreja Adventista, que é o organismo que gerencia as igrejas em 8 países aqui do continente sul-americano. E nós temos seminário de teologia, a Igreja Adventista, em 5 desses países: Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Chile. São os lugares onde nós temos seminários, um total de 8 seminários. Mas outro convidado é o pastor Exinaldo Pereira, que também trabalha na mesma instituição. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez, nos ajudando a compreender esse tema, que hoje é conceitos cruciais para a missiologia. Isso. Pastor Adolfo, muito obrigado pelo convite. Quero aproveitar e cumprimentar os nossos telespectadores que estão nos assistindo. E quero, inclusive, convidá-los a estarem com a Bíblia aberta, né, para acompanharem. Também quero cumprimentar a minha esposa, Tereza, meu filho, Benjamin, e os alunos da FAAMA, que estão assistindo também. Eles certamente vão acompanhar o programa, né? Vão acompanhar. Muito bem. Amigos, em toda área de investigação, área de estudo, nós temos frases-chave, conceitos-chave, conceitos estruturais que ajudam a compreender um tema mais amplo. Esses conceitos têm que ser definidos, porque a definição deles vai orientar a prática, aquilo que vai se efetivar a partir de conceitos. Com a missiologia não é diferente. Então, o nosso desafio no programa de hoje é listar e explicar à luz da Palavra de Deus alguns desses conceitos cruciais, conceitos realmente importantes que determinarão o modo como nós vamos compreender e efetivar a missão que Cristo nos deixou. Pastor Borba, e nós começamos com a Missio Dei. O que é isso? O que é essa missão de Deus? A expressão Missio Dei quer dizer missão de Deus. Isso nos lembra que a missão não pertence à igreja, fundamentalmente não pertence ao pastor da igreja, não pertence a administradores da igreja, mas a missão é de Deus. E o ser humano, ele é convocado para participar da missão de Deus. Ele é chamado, ele, enfim, é enviado. Aí entra o sacerdócio de todos os crentes, e todos os crentes, eles são chamados para participar da missão. Alguns, evidentemente, são chamados para uma função especial, um pastor, um evangelista, mas todos os membros da igreja são chamados para a missão de Deus. Mas enquanto que Deus ele nos convoca para a missão continua sendo dele e ele continua dirigindo a igreja. Vamos ver Mateus, por exemplo, 28. Mateus 28. Mateus 28. Gostaria de ler Mateus 28. 19 e em diante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a igreja não é abandonada por si mesma no cumprimento da missão. O Senhor a envia, mas está com ela, fortalecendo, guiando, dirigindo pelo seu Espírito. Outro texto é João 20, 21, que diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus foi enviado pelo Pai
E ele então, por sua vez, envia a igreja. Podemos ler esse texto? João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a missão é do Pai, a missão é do Filho, mas ela é delegada aos discípulos de Cristo, aos filhos de Deus, à igreja. Muito bem. Pastor Reginaldo, um outro conceito fundamental, crucial na missiologia, está em Apocalipse 14:6. Ali está dito que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E aqui começam detalhes: a cada nação, tribo, língua e povo. Por que essa especificidade apontada por João? O que nós temos aqui? Então, pastor Adolfo, aqui nesse texto, Apocalipse 14, verso 6, não é necessário eu relê-lo, né? O senhor acabou de lê-lo. É interessante essas últimas palavras aí, Sim. a cada nação, tribo, povo, língua e povo. Não? Veja só, cada palavra desta demonstra a amplitude desta missão. Esse é o seguinte princípio que nós encontramos na missiologia aqui. A missiologia, a missão de Deus, não é algo restrito somente a um povo, e não é algo restrito somente a uma localidade. Essas 4 palavras, elas se referem à abrangência dessa missão. A palavra nação, ela se refere mais a aspecto geográfico, delimitação geográfica. Então, por exemplo, pode se referir a um país, pode se referir a um estado, pode se referir a uma cidade, pode se referir a um bairro, pode se referir a uma rua, pode se referir a uma casa. Então, na verdade, ela tem mais a ver com aspecto geográfico, delimitação geográfica. Então, se nós formos nos deter apenas nessa palavra, a missão precisa ir a todos os lugares, a todos os campos geográficos, de rua em rua, de casa em casa, de cidade em cidade, assim por diante. Nação. Próxima palavra que nós temos? Tribo. Tribo, muito bem. Tribo se refere a um grupo de pessoas que elas têm um pensamento em comum, mas necessariamente elas não estão juntas. Por exemplo, são pessoas aí na sociedade, etc. Elas têm um pensamento em comum, mas necessariamente elas não estão juntas. Isso seria uma tribo. E se formos falar de tantas tribos urbanas que nós temos hoje, praticamente passaremos aqui bom tempo falando uma lista de tribos urbanas. E povo se refere também a pessoas que têm um pensamento comum e estão juntas. Então, por exemplo, segmentos religiosos é um povo, né? Porque são pessoas que têm um pensamento comum e estão juntas, tá? Segmentos partidários e assim por diante. Então, essa é uma leve diferença. Tribo, pensam em comum, mas não estão juntas. Eles não têm uma sociedade. Povo, pensam em comum e estão juntas. E língua, aqui a própria palavra já dá para entender que é todo dialeto. Então, assim, essas 4 palavrinhas no livro do Apocalipse, ela mostra assim, a abrangência da missão. Esse é o seguinte princípio, que a missão ela não está limitada apenas a um local, mas sim, a missão é a todo mundo. E o missiólogo ele precisa ter essa sensibilidade, que se ele for chamado por Deus para cumprir essa missão, portanto, ele precisa ir aonde Deus desejar enviá-lo. Por exemplo, tem um texto que eu gostaria de ler, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Podemos ler esse texto? Sim. 1 Pedro 2, 9. O telespectador pode acompanhar aí também. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse é um texto muito interessante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim. Então é interessante esse texto. Nós lemos já 4 textos aqui a partir dos textos que o pastor Wilson leu. Os textos que o pastor Wilson leu mostram que a missão é de Deus. Apocalipse 14 mostra que essa missão de Deus precisa ir a todo mundo. E agora 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mostra assim, o conteúdo dessa missão. São as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem. Agora, pastor Borba, quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, Certo. capítulo 5, versículo 23, nos deparamos com algo muito interessante. Ok. E diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito,
alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, espírito, alma e corpo. Estaremos aqui falando de uma integralidade na abordagem da missão? Sim, de acordo, aí entra uma ciência importante, bíblica, que é uma disciplina bíblica, a antropologia bíblica. Sim. É necessário compreender o que é o ser humano antes de trabalhar por ele. Se nós vermos o ser humano como os gregos viam, nós não vamos entender a importância de certas coisas como eles não entenderam. Os gregos, eles criam na imortalidade da alma, na dualidade entre corpo e alma, e inclusive viam o corpo apenas como uma mera prisão da alma. E qual a diferença do pensamento judaico bíblico em relação ao grego? Sim, o pensamento bíblico é que o ser humano é uma unidade integral, uma integração. Isso nós podemos ver naquele texto que é o Locus Classicus da antropologia bíblica, que é Gênesis capítulo 2, verso 7. 2, verso 7. 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Então, quando se está falando em 1 Tessalonicenses 5, 23, está falando de um ser humano completo. Capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem no pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem, Então, aí- esse texto é importante, eu acho que nós podemos explorá-lo. Vamos fazer isso no próximo bloco? Podemos Tá bom. fazê-lo. Até aqui, amigos, nós temos visto que há conceitos cruciais na compreensão da missão de Deus. A própria expressão Missio Dei, a expressão Evangelho Eterno e a expressão ou o conceito de uma missão integral que tenta alcançar o ser humano em todos os seus componentes, tratando-o como um ser completo, como um ser total, como um ser integral. No próximo bloco vamos desdobrar esse pensamento de Gênesis que foi citado e vamos lidar com outros conceitos cruciais na compreensão e aplicação da missão que Deus nos encomendou. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando sobre conceitos cruciais para a missiologia. Já tratamos do Evangelho Eterno, argumentamos que a compreensão da missão deve ser integral, que é a soma de todos os elementos que compõem o ser humano. Ao fechar o primeiro bloco, pastor Borba, lemos Gênesis 2, 7. O que nós temos de importante aqui, um princípio importante para a compreensão da missiologia? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Algumas pessoas pensam que Deus soprou no ser humano uma alma, uma entidade, que depois sai do ser humano, algo pensante, enfim, e que vai para um determinado lugar, talvez o céu ou até o inferno. E então, esse conceito ele está de acordo com o paganismo grego, mas a Bíblia não ensina dessa maneira. O que Deus soprou no ser humano foi a vida. Inclusive, a relação entre homem e terra é confirmada em Gênesis 2:7 nesse jogo de palavras. Homem, Adão, e terra, Adamá. O homem foi feito do pó da terra. E ele foi moldado da terra para trabalhar com a terra e finalmente voltar à terra. E o que Deus soprou nele foi a vida, ou seja, samá. Outra palavra hebraica traduzida por fôlego e vida é ruach. Enquanto Gênesis 2:7 coloca a vida, Deus coloca a vida no homem, em Eclesiastes 12:7, que podemos ler, Deus tira a vida, ou seja, porque a vida pertence a Deus. Podemos ler Eclesiastes 12, versículo 7. Posso ler o texto aqui? Pode, pastor. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então,
a melhor tradução para a expressão nefesh hayah, ou seja, alma vivente, é ser vivo ou ser vivente. Então, deve-se notar que não se distingue em Gênesis 2:7 entre corpo e alma, mas sim entre corpo e vida, porque ali estava um corpo feito do pó da terra, inerte, sem vida. Mas Deus soprou o fôlego da vida e deu vida. E uma evidência disso é que em Gênesis 1:20, a mesma expressão é feita em relação a pássaros e animais. Então, Gênesis 1:20, nós podemos ir aqui e ler esse texto. Gênesis 1:20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Aqui a melhor tradução, evidentemente, já está aqui, ser vivente. E voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Inclusive, Ezequiel 18:4 diz que a alma morre. E assim, outro texto que podemos ler. Tudo isso para dizer que em 1 Tessalonicenses 5:23, não está falando de dualidade, mas de uma integralidade. Esse é o conceito do fundamental ser humano. para a E a compreensão do ser missão, humano. ela não deve trabalhar simplesmente por uma parte do ser humano. Mas em sua totalidade. Para né? os gregos não precisaria trabalhar pela saúde das pessoas, olhar, porque o corpo é mera prisão da alma, mas para um cristão, o corpo não é simplesmente uma mera prisão da alma. O corpo é o templo do Espírito Santo. Isso significa que toda abordagem missiológica tem que considerar a integralidade do ser humano. Agora, além do elemento da integralidade, pastor Reginaldo, temos o elemento também, ou a expressão do inclusivismo. O que significa isso? Atos capítulo 10, verso 34 e 35. Vamos ler o texto aqui. Esse é um dos princípios da missiologia, né? Já vimos aí o princípio da integralidade, né? Que o missiólogo ele precisa olhar o ser humano como um todo. Agora temos aqui Atos capítulo 10, verso 34 e 35. Aqui é a experiência de Pedro. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Veja só, o missiólogo ele precisa desenvolver, precisa externar o mesmo amor, o mesmo interesse para com todas as pessoas. Na verdade, nós podemos correr um risco de escolher a quem evangelizar, mas com a missão de Deus não funciona assim. Deus amou o mundo de tal maneira. Na verdade, João 13,16, que praticamente é o pulsar da missão ali, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o missiólogo ele precisa olhar para cada pessoa como um candidato para o reino dos céus. Então, o princípio do inclusivismo, na verdade, é que Deus inclui a todos no seu plano salvífico, no seu plano missiólogo. Sim. Além disso, temos o outro princípio relacionado à Bíblia, tanto o princípio da sola Escritura, como o princípio da tota Escritura. Pastor Borba, como é que a consideração da Bíblia como única e a Bíblia como total, como é que isso se relaciona com a missiologia? A missão, ela pressupõe que existe a teologia antes da missão. Nós temos que ter um fundamento sólido para a missiologia, porque eu imagino que uma pessoa, se fôssemos consultar uma pessoa, você gostaria de receber um falso profeta na sua casa, que te leve para o inferno, que te leve à perdição? A pessoa não vai querer isso. Muitas pessoas são inocentes e quando vê alguém com uma Bíblia na mão ou recebe uma visita, elas pensam que todos são mensageiros de Deus. Mas Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. Isso está em Mateus capítulo 24. Então, o princípio sola Escritura é um princípio que herdamos da reforma do 16º século. Se nós formos examinar aqui João 5,39, nós vamos ver que Jesus ele recomendou a leitura das Escrituras. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o apóstolo Paulo, me permita, em Timóteo, 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 15 e 16. O pastor poderá nos ajudar. Pastor Isinaldo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 16. Esse é um texto muito conhecido, diz assim: "E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça." Então, desde a infância sabes as sagradas letras que podem, ou seja, a Bíblia é suficiente para nos tornar sábios para a salvação. A Bíblia é a única regra de fé, a suprema regra de fé para o cristão. Quer dizer que nós não podemos basear a missão em livros religiosos de outras religiões. Temos que basear na palavra de Deus. Bom, aqui nós temos então dois princípios, o da sola escritura E o tota e agora aqui escritura. com Timóteo da tota escritura, porque o texto diz toda a escritura é Exato. inspirada por Deus. Isso é importante, é importante nessa altura falar para o nosso telespectador que referências bíblicas, estudos, pesquisas feitas para compreender um espaço que vai ser evangelizado é importante. Mas o mais importante mesmo é manter a lealdade ao texto bíblico. Tem uma prioridade. E a lealdade a todo o texto bíblico. Não é a cultura que determina a abordagem, não é o gosto que determina a abordagem, mas sim o ensino da palavra de Deus. Pastor Isinaldo, e o princípio da analogia das Escrituras, como é que ele se relaciona também ao cumprimento da missão? Tá. Em Lucas capítulo 24, versos 44 a 49, é interessante esse episódio, esse momento. Jesus havia ressuscitado naquele mesmo dia, e agora Jesus se encontra com os discípulos ali. Lucas Sim. capítulo 24, versos 44 e 49. O senhor percebe que nós, já em 3 pontos, nós ainda permanecemos falando sobre as Escrituras, Isso. mostrando que as Escrituras é a carta magna da missiologia. Por exemplo, é o texto básico para o missiólogo. Não? E que nós vemos Jesus, nesse texto, diz assim, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: "São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu continuo lendo no verso 46. Ele lhes disse: "Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia." O missiólogo, quando ele chega em uma cultura, eu acredito, pastor Adolfo, que dependendo da cultura, diretamente ele não vai poder abrir a Bíblia em primeiro momento. Okay? Porque talvez aquela cultura seja uma cultura que não acredite na Bíblia, que não creia na Bíblia. Mas eu acredito que o missiólogo, a partir dos seus primeiros contatos, ele vai trazer as pessoas para as Escrituras Sagradas. E a partir das Escrituras Sagradas, anunciar a Jesus Cristo, que esse é o centro da mensagem do missiólogo. Jesus Cristo, aqui nesse texto, eu acho interessante que ele mostra a sua pessoa em todas as partes das Escrituras Sagradas. Né, desde da lei de Moisés, né, aqui no caso o Pentateuco, os profetas e a parte chamada escritos, que é a parte dos salmos. Né? Então já percebe que as escrituras elas se referem a Jesus Cristo. Então o missiólogo, em seu trabalho de missiologia, com culturas diferentes, etc., querendo atrair a atenção das pessoas para Jesus Cristo, ele vai ter que ter sabedoria para fazer isso através das escrituras. Aquele texto que o pastor Wilson mesmo leu, São João 5,39, né? Examinais as escrituras. Cristo está falando ali para os fariseus. A gente percebe que aquele texto, Jesus está dando uma repreensão, na verdade, aos fariseus. É uma repreensão. Porque vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam nelas ter a vida eterna? Mas o que diz o 40, né? Pois é, mas vocês estão me perseguindo. Não se esqueçam que são as Escrituras que falam de mim. Exatamente. Então, a gente percebe que a carta magna do missiólogo, o instrumento de missiologia, é a Bíblia Sagrada e, através da Bíblia, o objetivo do missionário é transmitir a pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu falar aqui com o nosso amigo telespectador algo muito importante, muito sério. Algum tempo atrás eu estava lendo uma revista e os autores propunham nos dos artigos da revista uma nova abordagem, uma abordagem pós-moderna para evangelizar as pessoas. Mas sabe o que eu notei nessa revista? Que foram feitas todo tipo de propostas contextualizadas, pós-modernas, baseadas na sociologia, na filosofia, na antropologia, mas nenhum texto bíblico
nenhuma Se base esqueceram teológica da foi Bíblia. estabelecida. Eu fiquei pensando, como é que pode você fazer uma proposta cristã, bíblica cristã, mas não se referir ao texto bíblico? Quando então nós falamos do princípio da sola escritura, da tota escritura, estamos dizendo que o texto tem relevância, Tem relevância. no fundamento da missão, né? Perfeito. Veja só, vamos imaginar, eu tenho aqui a minha congregação, eu como líder religioso dessa congregação, e eu quero fazer um trabalho missional, um trabalho evangelístico em alguma região. Antes do próprio trabalho, vem um embasamento das Escrituras. Primeiro que eu tenho que alimentar o meu próprio rebanho, preparar as minhas pessoas, preparar o meu grupo para esse evangelismo através das Escrituras. O texto que vamos usar para determinada região será as Escrituras. Então não tem como fugir, separar o texto das Escrituras da missão. A missão está baseada na própria Escritura. Esse princípio tota escritura, ele pressupõe que devemos usar as declarações de uma Bíblia inteira sobre o assunto da palavra de Deus inteira. Nesse ponto, alguns homens importantes, como o próprio Lutero, erraram. Por exemplo, Lutero considerou o livro de Tiago como uma epístola de palha, por não compreender bem. E também ele disse, eu estou casado com a epístola aos Gálatas. Então é bom que o missionário ele não tenha problemas com a interpretação das Escrituras, que ele entenda o que vai ensinar, que ele saiba como ensinar. Ao ensinar, por exemplo, sobre a segunda vinda de Cristo, ele tem que saber, escuta, Jesus irá voltar. Nós seremos arrebatados secretamente. Onde está escrito isso? Ele tem que estudar. Ele não pode simplesmente se basear em um livro que ele leu. Ele tem que se basear nas Escrituras, deixar que elas falem para ele. Ele tem que ter uma mensagem. Ele não pode simplesmente ir e pregar aquilo que o pastor dele ensinou para ele. Ele tem que pregar aquilo que a palavra de Deus ensina, ou seja, ele tem que estar bem firmado nas Escrituras Sagradas. Agora, pastor Reginaldo, há alguns perigos no processo da entrega, do cumprimento da missão. Por exemplo, o perigo da consciência social. Certo, pastor. Ok. Veja só, nós podemos cair no seguinte risco, no seguinte problema. Nós acreditamos que o papel da ação social é um papel da igreja. Né? Cristo fez isso. Claro. Cristo fez isso. O texto de Mateus capítulo 9, etc., quando fala que Cristo pregava, ensinava e curava. Então, esse curar aqui envolve não somente o evangelismo médico missionário, mas assistência social e assim por diante. Qual que é o problema que nós podemos cair? Fazer somente a assistência social, a ação social, e não dar continuidade quanto a isso. Não dar continuidade quanto a isso, porque veja só, a pessoa não precisa ser somente abrigada, a pessoa não precisa ser somente aquecida, a pessoa não precisa ser somente alimentada. Há outras necessidades que a pessoa tem também. Por isso que o princípio da integralidade é importante. Exatamente, é porque a gente importante. não pode olhar somente para o aspecto social da pessoa. Temos que olhar também para as outras necessidades. Só para o corpo, né? Exato. A pessoa também precisa ser atendida em outras necessidades. Por exemplo, o aspecto social atende à necessidade física e às vezes até mesmo à necessidade emocional. Só que a pessoa também tem a necessidade espiritual. Ela tem um vazio que precisa ser preenchido. Então, às vezes o nosso problema é somente fazer um trabalho de âmbito social e sem atender, talvez, uma outra área que a pessoa esteja necessitando, seja a área espiritual. Não queremos que uma pessoa simplesmente pare com o alcoolismo, queremos levá-la para o céu. Que ele pode deixar o alcoolismo, mas continuar perdido. E nesse sentido, então, nós temos que atender às outras demandas que conformam a integralidade humana. Não só o aspecto da saúde física. E nesse aspecto, o evangelismo ele tem uma preponderância sobre o aspecto social. E sobre o evangelismo, ainda o evangelismo profético, que apresenta os grandes temas do reino de Deus, que nos mostra aonde estamos e aonde queremos chegar, ele tem ainda preponderância sobre o evangelismo. E o discipulado ainda tem preponderância sobre o evangelismo. Porque o discipulado se refere a um estilo de vida, Exatamente. completamente transformado. Muito bem, nesse segundo bloco nós estudamos o princípio do inclusivismo, nós também falamos sobre o princípio da sola escritura, da tota escritura,
E nós vimos também que é fundamental que, ao alcançar as pessoas, o façamos em todas as instâncias humanas. Não basta dar alimento apenas físico, é necessário cuidar do espiritual, do social, do emocional e do intelectual. No próximo bloco, vamos falar de alguns outros perigos, por exemplo, o perigo do pluralismo, o perigo do universalismo, cuidados que precisamos ter ao cumprir a missão. Voltamos num instante. Algum tempo atrás eu li um material mostrando a riqueza das religiões, mostrando as particularidades das religiões. E no final o autor dizia assim que o que importa, na verdade, nesse mundo religioso, que é o mundo brasileiro, um mundo de muitas denominações, de muitas crenças, o que importa, dizia o autor, é você crer em Deus. Pastor Borba, eu pergunto para você, é isso mesmo? O que importa é crer em Deus? Não importa que tipo de Deus? Veja, a nossa plataforma é a cristã. Aceitamos esse tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento está adequado com a missão que Cristo nos deixou? Bem, por pluralismo se entende o falso ensino de que é possível encontrar salvação em religiões não cristãs, ou seja, por exemplo, budismo, islamismo, hinduísmo. O raciocínio é que se alguém nunca ouviu falar de Jesus Cristo e de seu sacrifício, se nunca recebeu um missionário cristão, nunca ouviu uma pregação da salvação em Jesus, então, para fazer justiça, Deus ele teria que dar assim uma espécie de desconto e procurar salvar aquela pessoa pelos ensinos de outras religiões. Mas e neste caso, como é que ficaria, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12? Pois é, isso que vamos ler aqui. Então vamos ler aqui. Ó. Você tem a sua Bíblia aí, amiga? Pode procurar, por favor? Atos 4, 12. Esse é um texto sério. Sim. Que coloca em xeque todo o ensinamento pluralista que tem se escutado ultimamente. O texto diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Definitivamente, este texto não defende o pluralismo. É um outro texto que delimita bem a questão, se me permite, para nós podermos juntar esses dois textos, é João 14,6. João 14,6, o que diz lá? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está aqui estabelecendo um ensino absoluto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único nome dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus Cristo. Então, não é Maomé, não é Buda, não é Confúcio ou outro ensinador, por mais amado que tenha sido, é somente através do sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pela graça sois salvos, como diz Romanos 3, 23. Então, a questão é que nós devemos ver de acordo com a Bíblia. Nós temos que procurar na Bíblia a resposta. E creio que aqui no capítulo 1 de João está uma maneira de explicar esse assunto e podermos entender. A Bíblia diz em João 1, verso 9, que Cristo é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, Ele é a luz do mundo. Ele é o sol espiritual para esse mundo. A questão é que nem todos recebem muita luz. Eu imagino que nós recebemos muita luz, fomos agraciados com o conhecimento do Evangelho eterno. Mas há pessoas que não. E essa é a questão. As pessoas serão julgadas de acordo com a luz do conhecimento que receberam e praticaram. Portanto, se uma pessoa recebeu pouca luz, ela será julgada de acordo com essa quantidade pequena de luz que ela recebeu. Quando nós falamos luz, estamos falando de informação, de conhecimento. De informação, de conhecimento, da palavra de Deus. Queria falar aqui para o nosso amigo e amiga que nos acompanha, porque alguns podem estar pensando assim, que esse nosso diálogo agora, ficou muito exclusivista. Sim. Mas não é isso. Um pensador, antropólogo cultural, que eu li algum tempo atrás, dizia que
a religião cristã provavelmente seja a única que nasce local e se torna global, com essa pretensão de alcançar, de evangelizar. Isso não é exclusivismo, isso é viver de acordo com o compromisso, com a missão que Deus deixou. O cristão que quer alcançar os outros e que prega que nenhuma outra salvação, senão apenas em Cristo, e que só Ele é a luz, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, não está se posicionando como exclusivista, está apenas cumprindo aquilo que foi deixado. Isso não significa, né, pastor Reginaldo, que o cristão que cumpre a missão se aproxima de uma outra religião diferente, com agressividade, com violência. Não, se aproxima, temos dito isso, com sensibilidade, com compreensão, Exatamente. mas com o objetivo de apresentar Cristo. Exato, exatamente. Veja só, o cristão missiólogo, ele precisa ter a seguinte sensibilidade. Ele precisa lidar com diferentes mentes que pensam diferente do que ele. E está certo isso. E ele precisa lidar com respeito com essas pessoas. Claro. Assim como ele requer respeito para com a sua religião também. E nunca se colocar em um pedestal como sendo melhor do que os outros. Ou que a sua religião talvez seja melhor do que as outras. Mas é interessante, pastor, que aqui em João capítulo 16, quero chamar a atenção para esse verso. Sim. João capítulo 16, melhor dizendo, João capítulo 8, verso 32, é o primeiro texto. João capítulo 8, verso 32. Já que o pluralismo religioso, a pessoa acreditar que por mais que, independente de variadas posições, cada posição pode conduzir a uma verdade, também nós encontramos esses outros textos que nos dá certa luz sobre o assunto. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. Agora João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então é interessante, esses textos nos mostram que assim há um caminho a ser seguido. Por mais que nós vivamos, talvez, em uma mistura de tantos pensamentos religiosos, aí vem a grande pergunta que um dia Pilatos fez para Jesus. É a pergunta que percorre os séculos. Onde está a verdade? Um dia Pilatos fez essa pergunta para Jesus. Onde está a verdade? E é lógico, cada um vai se levantar com a seguinte bandeira. Não, nós temos a verdade. Não, eu tenho a verdade. A pergunta é onde está a verdade? Esse último texto que nós lemos diz assim que Deus nos guiará a toda a verdade. Deus vai nos guiar à verdade. Ao sincero que anda em busca da verdade, Deus vai guiá-lo à verdade. Então, o missiólogo, o seguinte princípio que ele precisa ter, melhor dizendo, o seguinte cuidado que ele precisa ter ao se aproximar das pessoas que pensam diferente dele, ele precisa ter respeito para com essas pessoas, assim como ele deseja que tenha para com ele. E, ao mesmo tempo, ele precisa, juntamente com essas pessoas, buscarem a verdade. Junto com elas. Ele precisa buscar a verdade. Todos estão em busca da verdade. Todos nós, inclusive. Os cristãos andam em busca da verdade, e assim por diante. Pessoas de outras denominações ou de outras religiões andam em busca da verdade. A pergunta de Pilatos fica no ar. Onde está a verdade? Então, a questão do juízo é segundo a luz que a pessoa recebeu. Então, Deus, por sua graça, creio, poderá levar uma pessoa para o céu sem ter total conhecimento. Um total conhecimento da revelação escrita. Talvez um missionário não visitou, mas essa pessoa foi fiel à luz que ela recebeu, às visitações do Espírito Santo na vida dela. Mas nós não podemos atribuir, ela foi salva por causa daquela religião que não é uma religião bíblica. Não, ela foi salva apesar daquela religião, apesar do erro em que ela estava, que ela não sabia. Ela foi julgada de acordo com o conhecimento que ela tinha. E ao chegar ao céu, ela vai entender que foi salva pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Muito bem, muito obrigado. Querido amigo, amiga, você que nos acompanha, provavelmente você já ouviu o seguinte: Deus é muito bom, Deus é Pai, e Ele nos ama, Ele vai nos salvar.
Ele ama todo mundo. Imagina que Deus vai castigar. E todos vão se salvar no final das contas, porque Deus é amor. O Deus que eu conheço, uma vez alguém me disse, é o Deus que ama, não é o Deus que julga, não. É o Deus que ama, é o Deus que sempre dá chance. Só que nessa questão, pastor Reginaldo e pastor Borba, nós nos deparamos com textos como, por exemplo, de Romanos 3:11, que diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como é que fica então esse assunto do universalismo à luz de textos como de Romanos 3? Veja só, nós não podemos ler esse texto desconsiderando o seu contexto, não? Na verdade, todo o contexto de Romanos, ele está tratando sobre a pecaminosidade do homem, do ser humano. E esse texto, ele está dentro desse contexto. Então, na verdade, o que o texto está querendo dizer é que todos nós somos iguais diante de Deus, pecadores diante de Deus. E todos nós carecemos da graça de Deus, independente de qual crença a pessoa ela tenha. Então, acredito que esse é um princípio missiológico. O missionário, o missiólogo, ele precisa se aproximar das pessoas, não subindo em um pedestal, né, e olhando as pessoas de baixo para cima. Não, todos estão à procura da verdade, todos estão à procura da graça de Deus, porque todos são pecadores, ó, não há justo nenhum sequer. Então, esse texto, sim, ele nos iguala diante da presença de Deus, mostrando que todos nós precisamos sermos guiados por Deus. Então, essa expressão que alguns usam de, não, na verdade, todos vão se salvar porque Deus ama todos, esse texto sugere o seguinte, todos podem se salvar. Se todos reconhecerem a sua situação perante Deus, Exato. a sua situação de pecado, e se todos buscarem, então, a cura e o perdão em Deus. É possível que a questão do universalismo seja uma reação à falsa doutrina do tormento eterno. Muitas pessoas foram atribuladas durante muitos anos com essa questão. E O que é, em poucas a palavras, doutrina que é do tormento eterno é que uma pessoa, pelos pecados de uma vida curta, de 30 ou 60 anos, vai queimar eternamente no fogo do inferno. Já pensou que tragédia? Essa é uma crença de muita gente Mas olha só, no cristianismo. por um lado você tem gente desfrutando de vida eterna, De de vida felicidade, eterna. e no outro lado, em algum canto do universo, tem gente sofrendo eternamente. E Faz sentido alguns isso? até imaginam que aqueles que estarão no céu estarão como que a tomar um suco gelado e ainda comendo um sorvetinho e dizendo assim para eles que estão queimando no fogo. Eu avisei, hein? E o sujeito lá queimando eternamente, sabendo que irá queimar para sempre. Então, quando pessoas descobrem na Bíblia que Deus é compassivo, que Ele é amoroso, aí aquelas pessoas pensam, não é possível. Eu já imaginava, ninguém vai queimar no fogo, isso é uma invenção. De fato, a questão do inferno eterno, a queimar eternamente, é uma invenção, não é bíblico, mas as pessoas vão ao outro extremo, agora não importa o que eu fiz, o que eu deixar de fazer, no final todos irão se salvar. Esse também é um Então, aí a pessoa está anulando a questão do juízo e da ira contra o pecado. Só para lembrar, Apocalipse 29 diz assim... Rapidamente, que nós estamos indo para o final já. Capítulo 20, verso 9, diz assim, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E um verso antes diz, o número desses é como a areia do mar. Então aqui está dizendo que o número dos perdidos, infelizmente, será como a areia do mar. A realidade do juízo ajuda a resolver o problema do universalismo. Nem todos vão se salvar, né? E nem todos vão se perder. Nosso tempo está indo para o final aqui. Vamos terminar aqui com mais um perigo, indo já para os momentos finais do nosso encontro. O perigo do etnocentrismo, pastor Reginaldo. Aquele texto de Apocalipse 14, ele nos ajuda a resolver esse problema. Porque aquele texto fala que o evangelismo, a missão, a pregação do evangelho não deve estar concentrada somente em uma etnia ou então para uma etnia. Na verdade, são 4 palavras bem usadas, nação, tribo, povo e língua. Então, quer dizer, na verdade, nação ali se refere a qualquer espaço geográfico. Okay? Tribo e povo se refere às centenas de tribos e povos e grupos
que nós temos nesse mundo, né? Então, na verdade, o texto ele amplia o campo missiológico da igreja. Por etnocentrismo também devemos entender que é a imposição da cultura do missionário aos de outra cultura diferente. Por exemplo, o fato de eu ser americano, ou brasileiro, ou argentino, não me dá licença para pensar que a minha cultura é melhor que a do outro. Então, eu vou impor a minha cultura. Paulo nunca quis judaizar os gregos e nem helenizar os judeus. Todas as culturas têm aspectos bons, mas todas as culturas são más, porque o mundo jaz no maligno. Então, há um perigo de um missionário querer chegar e já impor a sua cultura. Ele tem que analisar a cultura das pessoas, estudar. Isso significa impor-lhe a sua língua, seu estilo de vestimenta, Sim. seu estilo de... sua liturgia, né, entrando em temas religiosos, né? Sim. Ou seja, o outro povo vira uma cópia apenas do missionário, né? Exato. Muito bem, amigos. Nós passamos aqui por diversos conceitos, né? Recapitulando o conceito do Evangelho Eterno, o conceito da missão integral. Falamos um pouco sobre o princípio da sola Escritura. Pastor Esinaldo, rapidamente aquele texto que você mencionou. É o livro de Atos, né? Acho que é o capítulo 8, quando o eunuco está descendo de uma festividade de Jerusalém. É Atos capítulo 8, versos 26 em diante. Na verdade é uma história, não será preciso ler todos os textos. Nós bem conhecemos a história. Quando o eunuco está descendo de Jerusalém e Filipe é conduzido pelo Espírito Santo próximo ao eunuco. E Filipe se aproxima e ele percebe que o eunuco está lendo o texto do profeta Isaías. Ele está lendo a Bíblia. E Filipe faz uma pergunta interessante. Compreendes o que lês? E aí o eunuco responde, eu não compreendo se não tem ninguém que explique. E ele para o carro e Filipe sobe ali na carroça, vamos dizer assim, e vai explicando o texto do profeta e anunciando a Jesus Cristo a partir daquele texto. Essa história termina com a decisão do eunuco pelo cristianismo. O que essa história nos mostra? O missionário, missiólogo, usando a Bíblia como instrumento para o cumprimento da missão. Aquilo que nós havíamos falado no início do programa. A Bíblia Sagrada, a Carta Magna, é o instrumento que o missiólogo tem que usar para o cumprimento da missão, independente de qual cultura ele esteja. É lógico, ele vai ter métodos diferentes para introduzir isso. Mas em algum momento, assim como Jesus fez lá com os discípulos, ele vai conduzir as pessoas para o texto bíblico e apresentar o Evangelho do Reino. Amigos, no programa de hoje tivemos a oportunidade de estudar alguns conceitos cruciais para a missiologia. Obviamente, os aprendizados diferentes, seja em forma de palestra, seja em forma de livro, seja em forma de filme e mesmo em forma de testemunhos orais de quem esteve no campo missionário, em países distantes, tudo isso tem o seu valor, claro que tem o seu valor. Deus permite o aprendizado, mas não se esqueça, precisamos fundamentar o trabalho, o cumprimento da missão a partir da palavra de Deus. Não importa se você trabalha longe ou perto da missão, use como fundamento o texto bíblico. E dessa forma, guiado pelo Espírito Santo, você será um missionário onde Deus colocar você. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa, Teólogos.